Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler Deuteronômio 17, 18. Vamos ler também o Salmo 86 e João capítulo 18. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por podermos ler a Tua palavra. Sabemos que ela é inspirada pelo Senhor, ela tem poder para nos transformar, para moldar a nossa mente. E é isso que nós queremos que aconteça na nossa vida, Pai. Que não sejam apenas reflexões, meditações vazias, mas que a Tua palavra vá aos poucos nos transformando, mudando o nosso jeito de ser, de pensar, de agir, de falar, de sentir. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O castigo da idolatria, Deuteronômio 17. Não sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é abominação ao Senhor, seu Deus. No meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e se isso lhes for denunciado e vocês ouvirem, então devem indagar bem, e se for verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Aqui é um caso gravíssimo, de idolatria. Nós vemos aqui o caso de alguém que se levantou e transgrediu a aliança do Senhor, chamando outros a fazer o mesmo, a adorar deuses estranhos. Deverá ser feita a cariação, Deverá ser feita toda a investigação para constatar isso, e os que forem testemunhas a respeito disso deveriam ser os primeiros a matar. A pena de morte no caso de idolatria, para que a idolatria não continuasse. O pecado ele precisa ser arrancado, arrancado o mal pela raiz. Em leituras anteriores, a gente já passou por textos em que Jesus diz, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, se teu pé ou tua mão te faz pecar, arranca e tal. Não há uma literalidade nessas orientações de Jesus, mas a ideia principal é que o pecado deve ser arrancado pela raiz, porque um pouquinho, assim como um pouquinho de fermento já influencia toda uma massa, da mesma forma o pecado em uma só pessoa é capaz de infectar todo um grupo, Então, claro que esse tipo de procedimento não é praticado hoje, mas o cuidado de se investigar e detectar e tratar o pecado precisa ser real na vida do povo de Deus, porque quando o pecado não é tratado, ele prolifera. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Vocês virão aos sacerdotes, levitas e ao juiz que houver naqueles dias buscando uma solução, e eles anunciarão
a sentença do juízo. E vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem do lugar que o Senhor escolher e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Veja que existiriam casos que não estavam contemplados na lei, né? Então, deveria os envolvidos nesses casos deveriam buscar os sacerdotes, os levitas, enfim, todos que estavam lá com essa incumbência, né, de tomar uma decisão, de emitir uma sentença, deveriam buscar essa orientação, essa sabedoria e assim obedecer, né? Isso mostra que, de fato, a palavra de Deus, né, nos traz princípios, valores, nos traz orientações, mas ela nem sempre vai nos trazer uma resposta específica para o nosso caso específico, né? Então, a gente vai precisar buscar sabedoria bíblica mesmo, com homens de Deus, com gente que possa nos orientar, né? Então, isso é importante, é um princípio básico para a gente guiar a nossa própria vida. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote, que está ali a serviço do Senhor seu Deus, nem ao juiz, essa será morta, e assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. Olha só, anteriormente o pecado que devia ser tratado com a pena de morte era a idolatria, agora o orgulho. Alguém que ouviu a orientação, ouviu uma sentença e não aceitou aquilo, né, que foi determinado por aqueles que tinham a prerrogativa de dar direcionamento aos casos, né? Então, bem pesado mesmo, né? O orgulho, a idolatria são pecados terríveis. Às vezes a gente fica, não sei se é o seu caso, né? Mas eu imagino que seja o caso da maioria das pessoas. Parece que a gente fica um pouco chocado, né? Do fato de tudo isso culminar em pena de morte. Mas a gente não para pensar na gravidade do que é a idolatria e do que é o orgulho. A gente parece que é levado pela nossa própria cultura a olhar para uma determinada coisa e estranhar, quando o texto está lançando luzes numa questão muito mais importante, que é a questão do pecado contra Deus, a idolatria e o orgulho. É como se o texto tivesse com luzes assim, sabe, piscando, com marca-texto neon, mostrando, olha, não incorra em idolatria, não incorra em orgulho. E a gente acaba desviando o nosso foco disso, que é tão relevante, e sentindo como se um peso grande por conta da pena de morte. Então isso mostra que a gente está desalinhado da palavra de Deus. Vamos continuar. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse, e estiverem morando nela e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Então,
Aqui, quando eles quiserem um rei, o rei deveria ser compatriota, né? Deveria ser do próprio povo, e esse rei não poderia acumular cavalos, acumular mulheres, acumular dinheiro, e nem deveria levar o povo de volta para o Egito. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Olha que orientação interessante, né? O rei deveria mandar fazer uma cópia para ele desse livro das Escrituras e deveria ler todos os dias, né? Todos os dias da sua vida, porque ele precisava aprender a temer o Senhor. Esse é um aprendizado que todos nós precisamos, aprender a temer o Senhor. E isso se dá por meio da leitura, da meditação diária, constante, atenta da palavra de Deus. Agora Deuteronômio 18. Os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como ele mesmo lhes prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja de gado ou rebanho. Devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas. Porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles do meio de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual à dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Então era a incumbência do povo, né? A manutenção dos levitas. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que haja adivinho, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Olha aí, a razão porque era um juízo de Deus contra aqueles povos, né? Uma das razões aí é que eles tinham todas essas coisas, eles praticavam todas essas coisas, né? Então o versículo 12 diz aí, por estas abominações o Senhor está expulsando esses povos de diante de vocês. Então, versículo 13, sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. O Senhor, seu Deus, fará com que, do meio de vocês, do meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem
ouvir. Lembrando que Moisés é quem está proferindo esse discurso, esse é o segundo discurso, e ele está dizendo, olha, o Senhor vai mandar um profeta semelhante a mim, a quem vocês devem ouvir. Versículo 16, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram, não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso pedirei contas. Esse texto aqui é chave para o entendimento da vinda de Cristo como um grande profeta, semelhante a Moisés. Tanto que no período de Jesus, eles aguardavam realmente, né, esse grande profeta, né, que seria semelhante a Moisés. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Até aqui então, Deuteronômio capítulo 18. Agora vamos ao livro dos Salmos. Salmo, se não me engano, 86, né? Salmo 86. Oração de Davi, súplica e confiança. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, e um bando de violentos procura tirar minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Um salmo muito
Muito interessante. Reflete a dor, a angústia e ao mesmo tempo confiança e serenidade em Deus, né? Eu destaco aqui o versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Destaco para a gente refletir isso, porque a gente precisa ser ensinado pelo Senhor, andar no caminho dele, andar na verdade. E só ele pode pôr no nosso coração desejos santos, porque o nosso coração é pecador. Só ele pode pôr no nosso coração desejo de temer a ele, desejo de aprender, desejo de andar na verdade. Que ele nos ajude. E agora, João 18. Depois daquele longo discurso de Jesus, aquele longo diálogo, incluindo até uma oração, do capítulo 13 até o 17, agora do 18, no 18 nós já vemos uma mudança de cena. Jesus será preso, será morto, e assim vamos acompanhando aí a narrativa de João. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. É como se um grande poder tivesse saído da voz de Jesus, a ponto deles recuarem e caírem por terra. E Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Pedro aqui não conta muito bem aqui com detalhes, né? Como ficaram os discípulos de Jesus, mas essa atitude de Pedro já denota que eles ali se prepararam para a briga, né? E Pedro pegou a espada dele e arrancou a orelha do Malco. Mas a guerra que Jesus estava para empreender não era uma batalha física em que a morte do seu inimigo seria a sua vitória, não. Era uma guerra espiritual em que a sua vitória seria a sua própria morte. Assim, a escolta, o comandante, os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano.
Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Isso aqui eu não comentei muito na outra leitura, mas apenas um detalhe interessante que João faz esse destaque, né? O sumo sacerdote disse isso pro grupo deles lá, né? Pro sinédrio deles, que um homem deveria morrer pelo povo. Ele não tinha muita noção do que ele estava dizendo, mas era exatamente isso que Jesus estava fazendo. Ele morrendo pela salvação do povo. Na mente do sumo sacerdote, a morte dele, eles queriam que Jesus morresse, claro, né? A morte dele seria para manter o povo em liberdade, entre aspas, né? Para que o povo continuasse em paz com Roma. Só que no sentido correto, né? Jesus deveria ser morto porque na morte dele todo o seu povo receberia salvação. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Esse outro discípulo que sempre que fala de algum discípulo e não usa o nome, é o próprio João, tá? Tudo indica que é o próprio João, quando fala o discípulo que Jesus amava, ou outro discípulo e tal, é sempre João, é o escritor. Então, Simão Pedro e outro discípulo, que é João, seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, então João era conhecido do sumo sacerdote, por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então foi João quem ajeitou tudo para Pedro poder entrar. Então a encarregada da porta, perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Esse Anás aqui, deixa eu... Agora vem uma dúvida aqui. Esse Anás aqui não é o sumo sacerdote? E agora deu uma bugada aqui. Eu não estou me recordando bem, mas parece que são dois sumos sacerdotes. O que era uma aberração, né? E vou ficar devendo esse detalhe aqui. Porque olha só. O guarda, no versículo 22, que deu a bofetada, falou assim: É assim que você fala com o sumo sacerdote? E ele estava falando com Anás. Aí o versículo 24 disse: Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Era um rolo mesmo. E agora não dá, eu não vou ter a clareza suficiente para poder explicar essa questão, mas era um ajuste que eles tinham feito lá, dentro do contexto ali religioso, né, da alta cúpula dos judeus. Então tinham dois sacerdotes naquele contexto.
2 sumos sacerdotes, perdão. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, que é o palácio do governador. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então os judeus não poderiam entrar na casa, lá no palácio do governador, né? Já é cedo de manhã, ou seja, eles passaram a madrugada nessa situação, né? Não chegaram a dormir. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Um detalhe aqui, né? Pilatos, ele era o governador, ou seja, acho que já ficou claro, né? O Império Romano subjugava toda a região de Israel e existiam ali então governadores, né? Reis pagãos dominando toda aquela região. E havia um acordo para que a religião judaica fosse preservada, fosse mantida. Então tinha um acordo, né? Um acordo. Ninguém mexia com ninguém e dava tudo certo, né? E aí eles querem que Jesus seja morto, mas eles não querem eles mesmos matarem Jesus. Então eles levam para Pilatos. Eles poderiam matar Jesus? Poderiam. A gente já viu até, inclusive, na leitura de Deuteronômio, né? E de outras leis, né? Toda a questão da blasfêmia, da idolatria e tantas coisas que tinham como sentença a pena de morte. Ou seja, eles poderiam julgar isso, né? E chegar à pena de morte. O que eles fariam por meio de apedrejamento, né? Tanto é que naquele episódio de João 8, os homens pegam as pedras para poder apedrejar aquela mulher pega em adultério. Entendeu? Então não é bem assim, que eles não lhes era lícito matar ninguém, como está escrito aí no versículo 31. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Olha aí a explicação. Por que os próprios judeus não mataram Jesus? Entregaram para que Pilatos e o sistema corrupto romano aplicasse a pena de morte a ele. Por conta disso que está no versículo 32, para que se cumprisse a palavra de Jesus quanto ao tipo de morte que ele estava para morrer, que era uma morte por crucificação, uma morte em que ele seria levantado. Aqui no Evangelho de João, acho que umas 2 vezes falou isso, de que ele seria levantado e então atrairia muitos para si. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora
O meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? E aí não tem resposta. Depois de dizer isso, ele apenas pergunta, lança a pergunta, mas depois de dizer isso, ele voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Mas há costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa? Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, ou seja, ele era um ladrão. Muito bem, e aqui termina então a leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um forte abraço e até mais.